Bom, hoje estou aqui para poder explicar para vocês o como que funciona esse cara aqui e esse aqui também, né? O como que funciona essa dupla. Para quem não conhece, é a vulgo relação da sua moto. Então, a primeira coisa que eu tenho que te explicar é que o pinhão, ele é ao contrário da coroa. Um é o espelho do outro. Ah, mas como assim um é ao contrário do outro? Bom, vamos lá. O pinhão, se você aumentar o tamanho dele, aumentar um dente, né, que ele é pequenininho, você vai estar trocando um pouco de torque por velocidade final. O pinhão, quanto maior ele for, maior a velocidade final, só que menos força a sua moto vai ter. Falando de uma forma pejorativa, claro, bem simples para vocês poderem entender. Até porque entra outras questões como potência do motor, faixa de torque, escalonamento do câmbio, tamanho da roda, mas são coisas que não vou entrar em detalhe. Então, né, retomando. Pinhão, se você aumenta, você troca torque por velocidade final, troca força por velocidade final. Já a coroa, como ela é o espelho do pinhão e o pinhão é o espelho da coroa, se você aumentar a coroa, você não vai estar aumentando a sua velocidade final e diminuindo o seu torque. Ela é ao contrário do pinhão. Então a coroa, se você aumenta ela, você vai estar trocando velocidade final por torque. Por isso que um é ao contrário do outro. É como se fosse uma relação de bicicleta, né? Para quem já pegou uma bicicleta de marcha, você viu lá que é como se fosse pinhão e coroa. Você vê que conforme você troca, fica mais pesado, só que você tem mais velocidade final. Ou fica mais leve, você tem menos velocidade. É a mesma coisa a relação da moto. Então, vamos lá, como que eu posso saber qual pinhão ou qual coroa ficaria melhor na minha moto? Vou dar dois exemplos, um para torque, para você ter mais força na moto, e um para velocidade final. Então, por exemplo, a L, eu moro em uma cidade que tem muita subida e eu não pego rodovia, eu trabalho com passageiro, eu levo o produto do Mercado Livre que é pesado, esse tipo de coisa. E eu sinto que minha moto ela tá fraca na subida, ela não aguenta subir. Duas coisas que você pode fazer. Você pode ou diminuir o tamanho do pinhão, porque você não precisa de velocidade, você precisa de força para subir aquela subida, né? Então você pode diminuir um dente do pinhão, sua moto vai ter mais força, você vai conseguir subir mais tranquilo. Ou então o que você pode fazer, você pode aumentar o tamanho da coroa, você vai estar perdendo velocidade final, só que você também vai ter mais força na sua moto, né? Para você levar peso, para você subir subida, esse tipo de coisa. Agora, outro exemplo eu uso a minha moto para trabalhar, não levo passageiro e 90% do meu percurso é somente rodovia, por exemplo, só pego estrada. E eu sinto que a minha moto, ela chora muito para pegar ali 80, 90 por hora, ela não desenvolve, né? Eu preciso de mais velocidade final, que ela corra mais, ou que ela fique com um giro mais baixo. Duas coisas que você também pode fazer. Você pode aumentar o tamanho do pinhão para você trocar um pouco de força por velocidade final, você perde força e ganha velocidade. E isso não vai te prejudicar porque você só pega a rodovia, né? No caso, seria meio que errado você aumentar o pinhão para você subir uma subida, porque você vai estar perdendo força para ganhar velocidade. Ou outra coisa que você pode fazer também para aumentar a sua velocidade final é você diminuir o tamanho da coroa. Então assim você também vai estar trocando força por velocidade final. Então a sua moto vai acabar desenvolvendo mais, correndo mais, tendo uma economia maior. É bom que eu já estou falando disso. É, altera alguma coisa no consumo da moto, é, fora a velocidade final ou alguma outra coisa, ou trocar pinhão e coroa? E sim, o que que acontece quando você, por exemplo, só anda em rodovia e você coloca um pinhão maior? Você colocando um pinhão maior para ter mais velocidade, você vai aumentar a sua quilometragem, ou seja, você vai consumir menos gasolina e você vai ter mais velocidade final. Por quê? Porque como o pinhão maior, ele vai te dar uma velocidade maior, o seu motor ele vai fazer menos esforço para poder chegar em velocidades maiores. Então, como assim, né? Como que eu posso... Vamos supor que com um pinhão 15, a sua moto pegasse aí um top speed de 90 km
e com o peão 16 ela pega 110. Só que com o peão 15 você andava com um giro muito alto para chegar a 90, e com o peão 16 você anda com um giro bem mais baixo para poder chegar a 90, 100. Então, como o motor está tendo menos esforço, você está tendo mais economia, porque você está atingindo velocidades mais altas, esgoelando menos o motor, com um giro mais baixo. Então, um exemplo, como que eu estou gastando menos gasolina? É simples, se você andar de terceira marcha com o giro lá em cima esgoelando, é óbvio que você vai gastar mais, porque o seu motor está girando mais e você está gastando mais gasolina, está esforçando mais ele. Agora, se você andar com um giro mais baixo, mais de boa, você vê que a sua economia é maior. Então, isso que o peão te proporciona. A mesma coisa você diminuir ele e andar esgoelando. Ele vai aumentar o seu consumo. Ele vai fazer mais esforço para chegar em tal velocidade. A mesma coisa serve para a coroa. Agora, um cuidado que você tem que ter com relação, que eu vejo que muita gente faz errado, inclusive, que é o que? O cara leva a moto no mecânico para o mecânico poder esticar a relação dele, esticar a corrente dele e passar um óleo. Isso está totalmente errado. Eu particularmente acho, não só eu, acho que muita gente também, que é o próprio dono da moto que deveria esticar a corrente. Até porque a corrente, a relação, é um cuidado que o dono deve ter e não o mecânico. Porque a relação, você tem que manter ela sempre. Três coisas: sempre limpa, esticada e lubrificada. E qual que é o erro de você levar a moto só para o mecânico esticar e passar um óleozinho na sua corrente? Porque você não lava a sua relação, você não limpa ela. Você toda semana vai lá, ele estica a corrente para você e ele passa um óleo em cima do óleo que já está todo gangrenado lá na sua corrente. Fica óleo velho em cima de óleo velho. Então a sua relação, ela não vai durar o tempo que ela deveria durar, ela não vai ter a vida útil que ela deveria ter. Então, para sua relação durar aí 50, 60 mil quilômetros, o que você tem que fazer? Você toda semana, principalmente em dia de chuva, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma escovinha, pode ser escovinha de tanque de roupa, e você lava a sua corrente, bota a moto lá no cavalete e vai esfregando a corrente com sabão, ou com diesel, que é muito bom, ou com gasolina a pódio, até você tirar toda a sujeira da sua relação. Tirou toda a sujeira da sua relação, você vai lá, passa um óleozinho, se você usa óleo, você vai lá e passa graxa, se você usa graxa, e mantenha a sua corrente sempre esticada, com 1 a 2 dedos de folga, assim como o fabricante manda, né? Então, assim, a sua relação ela vai ter um tempo de vida útil muito maior do que se você ficar levando só no mecânico só para ele esticar e passar óleo, esticar e passar óleo. Toda aquela sujeira, aquela terra, aquela graxa velha que fica grudada na corrente da sua moto, aquilo só vai gerar um desgaste prematuro na sua relação. Querendo ou não, vamos por grudar sujeira, grãos de areia. Então aquela areia que fica ali, né, na corrente, passando por peão e coroa, aquilo ali vai ser como uma lixa, aquilo dali só vai correr mais a tua relação. Então se você manter ela sempre limpa, seca e lubrificada, ela vai ter uma vida útil muito maior, entendeu?